Bom, pessoal, obrigado aí pelo vídeo. Estamos à disposição daqueles que têm interesse também em se associar, ok? Então, tanto a Bárbara, Flávia, temos também e-mail, contatos também no IDEF, ok? Bom, a gente vai começar a apresentação. Caso durante a apresentação alguém tenha uma dúvida, comentário, fiquem à vontade para usar o chat, tá? Ou se quiserem também interromper, levantar alguma dúvida, e a gente vai conversando, tá ok? Obrigado pela participação e vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Então, como o Diogo falou, meu nome é Jefferson, sou gerente sênior de auditoria aqui do escritório de Campinas, da PwC. Quero primeiro agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma honra poder participar e ajudar aqui nesses fóruns. Como o Diogo comentou, quem tiver dúvidas durante a apresentação, fique à vontade, ou de escrever no chat, ou levantar a mão, abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, não precisa esperar para o final não, porque às vezes a gente vai conversando e vai falando, depois acaba esquecendo, então pode interromper na hora que for necessário, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre instrumentos financeiros, identificação, classificação e mensuração. Então, a ideia aqui, quando nós pensamos no tema, foi apresentar esse tema que ele é, por natureza, bastante complexo, mas tentar trazer uma característica e uma roupagem mais fácil e mais prática do nosso dia a dia. Eu sou gerente sênior aqui do escritório de Campinas, atendo basicamente indústrias, então a ideia aqui é falar, eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, né, trabalhamos em empresas, né, que são indústrias, não instituições financeiras, então é falar com o linguajar de uma indústria, aquilo que é prático de indústria para esse tema dos instrumentos financeiros. E aquelas dicas que são importantes na nossa revisão, nos nossos procedimentos do dia a dia, para atender a essa norma, né, contábil. O que nós vamos conversar aqui hoje? Então, a nossa agenda está dividida nesses 7 tópicos, mas vocês vão ver que são poucos slides e mais conversa mesmo sobre esses temas. Então, primeiro, conceitual, o que é um instrumento financeiro? Quais são exemplos de instrumentos financeiros, né, de ativos e passivos financeiros? Compensação de ativo e passivo financeiro, a mensuração inicial desses instrumentos financeiros, a classificação e a mensuração subsequente, perda de crédito esperada e, por último, modificação substancial de passivo financeiro. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai abordar hoje. E, como eu falei, a ideia é trazer uma questão prática e um linguajar do dia a dia nosso sobre o tema que ele, por natureza, já é bastante complexo. Tão complexo que ele é um dos únicos temas dentro das normas contábeis que esse único tema abre em 3 CPCs. Então, quando a gente fala sobre instrumento financeiro, nós temos 3 CPCs que regem esse tema. Então, o CPC 39 sobre a apresentação, o 40 sobre evidenciação e o 48, que é o mais geral sobre instrumento financeiro, que foi adotado em 2019, em 2018, correspondente ao IFRS 9. Tá? Então, vamos lá, pensando um pouco, né, no conceito de instrumento financeiro. O que é um instrumento financeiro? O CPC ele traz que instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial para outra entidade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre exemplos, mas isso aqui é só para ilustrar, né? O que dentro da operação da entidade gera um ativo financeiro para uma parte e um passivo financeiro para outra, né? Então, esse é o conceito do instrumento financeiro. Por exemplo, quando a gente fala no conta a receber, contas a pagar, um empréstimo. Então, são temas, né, transações que geram um ativo financeiro para um lado e um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial para o outro. Então, se dentro desse conceito, quando a gente estiver falando de alguma transação nas empresas que a gente está envolvido, né, que
não gere um ativo financeiro para um lado e um passivo financeiro para o outro, aparentemente ele não é um instrumento financeiro, ou pelo menos ele não se caracteriza, né, dentro dos conceitos da norma. Então, conceituando agora o que é um ativo financeiro, né? O CPC fala que o ativo financeiro é qualquer ativo que seja caixa, instrumento patrimonial de uma outra entidade, direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro da entidade, ou troca de ativos financeiros ou passivos financeiros sob condições favoráveis à entidade. Então, de novo, colocando aqui num olhar prático, né? Olhando dentro da empresa. Tenho lá um caixa, eu tenho contas a receber, tenho um empréstimo, tenho algum outro ativo que não seja adiantamento, e aí a gente vai, né, detalhar depois um pouco mais o porquê não adiantamento, mas enfim. Então, o conceito do ativo financeiro, né? Caixa, instrumento patrimonial de outra entidade, ou direito de receber caixa, ou outro ativo financeiro de outra entidade, ou passivos financeiros de outra entidade, sob condições potencialmente, né, favoráveis. E aí, do ponto de vista do passivo, que a norma traz, o conceito do passivo financeiro, ele é praticamente o oposto do ativo, né? Então, o passivo financeiro é qualquer passivo que seja uma obrigação contratual de entregar caixa ou algum outro ativo financeiro, ou trocar ativos e passivos financeiros com outra entidade em condições potencialmente desfavoráveis para a entidade. Veja que no conceito técnico ele traz praticamente uma oposição, né, o oposto entre o ativo e passivo financeiro para uma entidade e para outra. Também é um passivo financeiro, um contrato que poderá ser liquidado por instrumentos patrimoniais da própria entidade, e seja um não derivativo, e o não derivativo no qual a entidade pode ser obrigada a entregar o número variável de instrumentos patrimoniais, ou um derivativo que seja ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela troca de montantes fixos em caixa. Que entramos em um conceito um pouquinho mais técnico, que também talvez não seja o mais comum, mais recorrente dentro das empresas que a gente tem. E, então, como eu falei, né, alguns exemplos de ativos e passivos financeiros, né? Exemplos comuns: contas a receber, contas a pagar, notas a receber ou a pagar, empréstimos a receber ou a pagar, títulos de dívida a receber ou a pagar, passivos de arrendamento e arrendamento a receber. Então, passando ali o olho no balanço patrimonial das empresas, né? Acho que aqui a gente cobre a maior parte dos ativos e passivos financeiros. E aí, a norma é clara de que alguns ativos ou passivos não se enquadram como ativos e passivos financeiros, apesar de, ao primeiro olhar, parecerem ser, mas eles não se enquadram efetivamente como ativos ou passivos financeiros, que são os casos das despesas antecipadas, por exemplo. Eu fiz lá aquele caso tradicional de seguros, apropriação de seguro, né? Você paga um seguro hoje, ele vale para o ano todo, então você fica com ele pendurado no ativo para que seja amortizado durante o prazo de vigência do contrato. Então, esse é o caso de despesa antecipada. Então, o benefício econômico futuro, ele é um recebimento de serviço, né? E não um recebimento financeiro, né? De caixa ou ativos financeiros, né? Por esse motivo, temas como esse, né, por exemplo, uma despesa antecipada, um adiantamento para fornecedor, um adiantamento de clientes, são ativos e passivos que não se caracterizam como financeiros, né, pelo fato de que você não vai receber caixa, equivalentes de caixa ou ativos e passivos financeiros nessa liquidação, mas sim bens e serviços. Logicamente, pode acontecer alguma situação em que eu faço, por exemplo, um adiantamento para um fornecedor e esteja, por algum motivo, previsto contratualmente, que por algum motivo eu não vou receber o bem, né, o produto, mas ele vai me reembolsar novamente. Aí sim, aí no momento de uma situação específica como essa, ele se enquadraria como um ativo
financeiro. Mas, de novo, é uma situação mais específica, né? Geralmente você faz o adiantamento para um fornecedor para receber em produtos, né? E não em receber em caixa novamente. Mas a norma prevê isso. Se tiver situações como essa, em que haja um acordo e seja provável que isso vá acontecer, né? E receber novamente em caixa, aí sim ele se torna um ativo financeiro. Da mesma forma, receitas diferidas e a maior parte das garantias oferecidas não são passivos financeiros. Mesmo conceito. O fluxo dos benefícios não estão associados à entrega de um ativo financeiro ou caixa, né? Mas sim a entrega de um produto ou serviço. Então aqui já entra um tema que é importante, a gente vê bastante frequência dentro das empresas, dentro do dia a dia nosso da auditoria, situações de classificação como um ativo ou passivo financeiro, essas despesas antecipadas ou adiantamentos recebidos ou pagamentos realizados antecipadamente. Então, aqui é importante a gente ter, né, em mente esse conceito para conseguir separar e classificar. Então, tendo identificado quando temos um ativo ou passivo financeiro, um outro ponto da norma que a gente quis trazer aqui para chamar a atenção é sobre as compensações de ativos e passivos financeiros, né? A norma é bem clara que o ativo e o passivo financeiro eles devem ser compensados, ou seja, apresentados em forma líquida nas demonstrações financeiras, sempre que dispõe de um direito legalmente executável para liquidar pelo montante líquido. Então, eu tenho um ativo de 10, um passivo de 5, e eu tenho um direito legal executável de pagar só 5, né, para aquela determinada entidade. Ou, né, na verdade, tiver a intenção de liquidar em base líquida. Então, a gente vê muitas situações, por exemplo, eu tenho contas a receber com o cliente, e eu tenho, sei lá, um contas a receber de 10 com o cliente, e eu tive alguma situação que tive uma devolução, ou alguma correção de preço, tal, que me gerou um débito contábil de 5. E às vezes a gente vê a empresa classificando esse ativo do contas a receber, lá no contas a receber normal, o passivo dessa devolução, ou essa obrigação que eu tenho com esse cliente, no passivo, né? Mas eu classifico às vezes nesse formato, mas tenho a intenção e o direito legal de liquidar pelo montante líquido. Então eu não deveria ter essas duas pontas de ativo e passivo, mas sim ser apresentado líquido. Então, é um ponto, a compensação do ativo passivo financeiro, às vezes é um tema que às vezes acaba passando dentro do processo, dentro dos procedimentos contábeis, de lembrar e de avaliar quando que eu devo fazer essas compensações. E da mesma forma, quer dizer, aí a norma traz, devem ser compensados, né? Eu não tenho muita opção, né? Se eu tenho o direito e a intenção, eu tenho que compensar. Então, temos também esse ponto de atenção para a gente lembrar, dentro da preparação das demonstrações, dos processos normais da contabilidade, esse requerimento da norma de que devem ser compensados esses ativos e passivos financeiros. O que é algo que acontece, né, com bastante frequência nas nossas empresas. Então, falando sobre mensuração, né? O que a norma traz? Que todo ativo e passivo financeiro, ele deve ser mensurado inicialmente ao valor justo. Esse valor justo ele deve ser acrescido ou reduzido dos custos de transações que sejam diretamente atribuíveis à emissão desse ativo ou passivo financeiro. Então, aqui um exemplo bastante simples, mas que ajuda a ilustrar, né? Se eu tenho o contas a receber, emito uma nota fiscal, eu tenho contas a receber está líquido daqueles custos está líquido dos impostos, né? Pode fazer uma alusão que esses impostos seria como se fosse um custo da transação. Então, o contas a receber tem que ser líquido desses custos da transação. Da mesma forma, um passivo, por exemplo, em que numa operação estruturada eu capto um empréstimo junto a uma instituição financeira,
e nessa estruturação eu tenho algum custo que é diretamente atribuível à emissão desse empréstimo, né, desse passivo financeiro. Então, o valor do reconhecimento inicial desse empréstimo tem que ser um empréstimo mais o custo diretamente atribuível para a captação. E aí, esse custo diretamente atribuível, ele vai ser amortizado ao longo do tempo, considerando a taxa de juros efetiva. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a mensuração subsequente, mas se eu tenho um empréstimo de 10, tive 2 de custo da transação, diretamente atribuível a esse passivo, esse meu passivo, no momento, no reconhecimento inicial, são os 12, e ele deve compor o custo da transação e deve ser amortizado ao longo do tempo, considerando a taxa de juros efetiva, tá? Então aqui, de novo, mensuração inicial. Acho que esse é o ponto que é, né, bem simples do ponto de vista de aplicação. Todo ativo e passivo financeiro ele deve ser inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos os custos das transações. E aí vem, né, o tema que é um pouquinho mais sensível, que gera um pouco de confusão, né? É a mensuração subsequente. Se todo ativo e passivo financeiro ele é inicialmente mensurado ao valor justo, na mensuração subsequente vão existir 3 formas de classificação que vão impactar a forma de mensuração, tá? Então, o ativo financeiro ele é classificado, ele tem 3 classificações para a mensuração subsequente. Então, primeiro é o custo amortizado, segundo é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ou o valor justo por meio do resultado. O que o CPC 48 trouxe, a FRS 9 trouxe, de novidade, é que essa classificação ela depende com base no modelo de negócio da entidade e no formato de gerenciamento do ativo financeiro. Então, aqui a gente tem uma árvore de decisão que, nos treinamentos que a gente dá aqui, sempre é um quebra-cabeça para a gente entender, para as pessoas entenderem, mas é legal e no dia a dia nos ajuda a tomar a decisão, né? Então, aqui 3 pilares, né? 3 tipos de ativos financeiros. Então, instrumentos de dívida, derivativo e instrumento patrimonial, tá? Então, vamos começar aqui por instrumentos de dívida, que na prática são, por exemplo, as contas a receber, as aplicações financeiras, que sejam algum tipo de investimento, empréstimos a receber, etc. Então, qual que é o conceito? Bom, primeiro, qual que é o objetivo desse instrumento financeiro, desse ativo financeiro? O objetivo dele é que sejam recebidos, né, os fluxos contratuais somente em relação a principal e juros. Então, vamos pensar num empréstimo a receber. O objetivo dele, quando eu capto esse empréstimo, quando eu concedo esse empréstimo, qual que é o objetivo? Qual que é o meu objetivo? É só receber o principal mais juros contratuais? Sim. Se sim, o objetivo de negócio é manter esses ativos para receber esses fluxos? Sim. Né? A opção de designar o ativo financeiro como valor justo por meio do resultado para reduzir ou eliminar algum descasamento contábil, eu tenho intenção de fazer alguma operação para designar esse ativo para eliminar algum descasamento contábil? Sim, aí ele é um ativo mensurado ao valor justo por meio do resultado. Se não, se eu espero conceder esse empréstimo para só receber o que está lá, o contratual, o principal e juros, e eu não espero fazer nenhuma operação para eliminar o eventual descasamento contábil, ele é o mensurado a custo amortizado. A gente vê com mais frequência, né, nos instrumentos financeiros, nos ativos financeiros das empresas. E aí o custo amortizado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só conceituando, ele é mensurado com a receita de juros, ele é o principal mais juros, menos os pagamentos recebidos, e aí esses juros ou variações cambiais são reconhecidas no resultado. Se eu tenho esse empréstimo, por exemplo, esse ativo financeiro, e eu não tenho
expectativa de só receber o principal e juros, ele já vai diretamente para um ativo mensurado a valor justo. Tá? Ou se eu não tenho um objetivo de manter esse ativo contratual para receber os principais e juros, ele é, então, um valor justo por meio do resultado. Mas se eu tiver a intenção de designar de designar esse ativo para reduzir ou eliminar algum descasamento contábil, sei lá, por exemplo, uma operação de derivativo, alguma questão um pouco mais complexa, né? Aí ele é um valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Sendo um instrumento de dívida. Aqui do outro lado, né, instrumentos de patrimônio são instrumentos mantidos para negociação? Se sim, se o objetivo desse instrumento de patrimônio é ser mantido para negociação, então ele é mensurado a valor justo por meio do resultado. Se não, aí a empresa tem uma escolha irrevogável de mensurar esse instrumento financeiro como valor justo por meio do resultado ou por meio de outros resultados abrangentes. E aqui tem alguns critérios, alguns gatilhos para poder ter essa opção, né, de ser classificado como outros resultados abrangentes. Então, de novo, né, aqui ele traz 3 classificações para a mensuração subsequente de ativos financeiros. De novo, o que a gente mais vê são ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Mas, lógico, isso é importante que seja avaliado qual que é o objetivo de negócio da empresa, né? Vou dar um exemplo aqui, em contas a receber, por exemplo, que a empresa tem como objetivo não só mantê-lo até o vencimento, receber na data do vencimento, mas na hora que eu faço a venda, em algum momento durante a vida do ativo, eu espero fazer alguma negociação de desconto de duplicata ou vender esse direito para alguma instituição financeira. Então, no objetivo do modelo de negócios da empresa, não é só para manter os fluxos de caixa, mas também para obter fluxos de caixa pela venda desses ativos financeiros. Ou seja, ele tem o objetivo também de vender esse ativo, logo ele tem que ser mensurado a valor justo por meio do resultado, e não como custo amortizado. Isso é algo que a gente vê com bastante frequência nas empresas, de que, às vezes, eu tenho ali uma operação, um desconto de duplicata, alguma situação que eu tenho como objetivo receber os fluxos de caixa também pela venda do ativo, e eu não lembro de fazer essa mensuração ao valor justo, né? Então, isso é importante, muitas vezes a gente acaba pegando algumas situações que destoam, né, que ficam de alguma forma de desacordo com a norma. Diogão, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? Ok. Estou falando aqui sobre o custo amortizado. Aqui a gente já comentou lá atrás, mas os ativos devem ser mensurados ao custo amortizado se atenderem ao conceito de ser mantido dentro do modelo de negócio para receber os fluxos de caixas contratuais, né? Que o conceito do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, então é quando eu tenho o ativo financeiro dentro do modelo de negócio que seja atingido tanto pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais, quanto também pelas vendas do ativo. E termos contratuais do ativo que derem origem a datas específicas a fluxos de caixas que constituem exclusivamente pagamento principal e juros sobre o valor do título em aberto. E o valor justo por meio do resultado, tecnicamente, no que está descrito no CPC, ele é o nem, né? Nem custo amortizado e nem outros resultados abrangentes. Quando ele não atende nenhum dos dois, ele é por meio do resultado. Essa complexidade toda, né, para fins de ativos financeiros, para o passivo financeiro é um pouquinho mais simples, geralmente ele é custo amortizado, exceto por passivos por meio do resultado, que aí são algumas situações específicas, exemplo, derivativos, ou quando o passivo financeiro que surge, ele surge de transferência de ativo que não se qualifica para o desreconhecimento, ou quando a abordagem
de envolvimento contínuo não for aplicável. Depois ele traz algumas outras características: contratos de garantia, compromisso e considera empréstimo com taxa de juros abaixo do mercado, e contraprestações contingentes, conforme o CPC 15. Situações um pouco mais específicas. Então, a gente já falou sobre a mensuração, né? Na mensuração inicial, é sempre o valor justo, e após a mensuração inicial, na mensuração subsequente, essas três categorias. Quando eu falo de custo amortizado, né? O que é o custo amortizado? Então, é o valor do principal mais os juros, né? E esses juros, ele deve ser calculado considerando a taxa de juros efetiva. E aqui quero só frisar essa questão da taxa de juros efetiva. Às vezes a gente foca muito na taxa de juros nominal, mas eu posso ter alguma particularidade ou algum custo acessório, ou reduzindo algum custo acessório, que a taxa de juros efetiva destoa da taxa de juros nominal. Tá? Isso é importante a gente ter a atenção, e aí lembrar da contabilização pela taxa de juros efetiva. Aqui, rapidamente, perdas esperadas. Acho que gera sempre uma preocupação e algumas dúvidas sobre perda esperada. Esse é um conceito novo que veio com o IFRS 15, o CPC 48, mas que traz que deve ser avaliada não só a perda incorrida, né? Não só o que, por exemplo, eu já tenho alguma evidência que eu não vou receber, mas também as perdas que são esperadas dentro da vida normal do título, do ativo. Então, a cada data de balanço, a entidade deve avaliar o risco de crédito, se o risco de crédito do instrumento financeiro aumentou significativamente desde o início do reconhecimento inicial. No momento inicial, eu avalio qual que é o risco de perda esperada e acompanho a vida desse título ao longo da vida desse título para ver se existe alguma mudança significativa desde o reconhecimento inicial. Quando a gente mensura a perda de crédito esperada, a gente não precisa necessariamente identificar cada cenário possível, né? Então, a gente pode desenvolver metodologias para identificação da perda esperada, mas eu tenho que considerar o risco ou a probabilidade que ela ocorra. Então, dentro dessa metodologia, eu tenho que pensar cada um dos riscos que sejam possíveis e a probabilidade que ele ocorra. Mesmo se a possibilidade de ocorrência da perda for muito baixa. Então, a gente precisa avaliar e ter essa preocupação dentro da perda de crédito esperada. No início, né, no reconhecimento inicial e ao longo da vida do título. E aqui uma questão também que a gente quis trazer aqui, porque a gente vê com muita frequência situações de modificações substanciais, né, do passivo. E às vezes a gente não se atenta, mas acontece com bastante frequência, tem uma tratativa contábil específica. Então, o CPC ele traz de que em algumas situações eu posso ter uma modificação contratual. Né, e vamos pensar, por exemplo, tem um empréstimo com uma parte relacionada, que foi firmado há alguns anos atrás, e eu faço uma renegociação durante a vida desse empréstimo, por exemplo, eu faço uma renegociação e mudo, por exemplo, uma taxa de juros. Sei lá, tem uma taxa de juros de 10, passo a ter uma taxa de juros de 5. A empresa ela deve avaliar se nessas modificações, se elas têm modificações contratuais, se essas modificações são modificações substanciais dos passivos financeiros. Se sim, deve ser contabilizado como a extinção do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo financeiro. Então, aqui, de novo, dando um exemplo. Tem esse empréstimo, uma parte relacionada, que vai vencer, por exemplo, em 2027, e agora, esse ano, eu faço uma renegociação que eu mantenho todas as outras cláusulas e mudo, por exemplo, a taxa de juros. Uma taxa de juros de 10% ao ano e passo a ter uma taxa de juros de 3% ao ano. A empresa deve avaliar se essa modificação é uma modificação substancial. E o que é uma modificação substancial? Lá no CPC ele fala que uma modificação substancial é quando
os fluxos de caixa futuro, de acordo com os novos termos, for pelo menos 10% diferente do fluxo de caixa descontado do passivo financeiro original. Então, você leva o valor futuro com os novos termos e leva o valor futuro com os termos originais. Se esse valor futuro for pelo menos 10%, o valor presente desses fluxos futuros for pelo menos 10% diferente, isso é uma mudança substancial. Quando se tem uma mudança substancial, modificação substancial, o passivo ele tem que ser extinto e reconhecido um novo passivo financeiro. E esse novo passivo financeiro, ele é um passivo financeiro mensurado ao valor justo inicialmente. E essa diferença do valor nominal para esse valor justo, ele tem que ser reconhecido no resultado. Eu tive uma situação num cliente que teve um tema parecido, foi caracterizado como uma extinção de passivo financeiro original, reconhecimento de um novo passivo financeiro ao valor justo, que houve uma extensão de prazo muito grande, mudanças de taxas muito grandes. Isso gerou impactos, né, gigantescos, porque ao mensurar ao valor justo, no novo reconhecimento, tem que ser avaliado o valor justo desse passivo, considerando aí todas as questões do novo contrato, né, das operações. Então, por exemplo, se for um empréstimo, qual que é sua estrutura de capital, custo para captar o mesmo empréstimo no mercado, enfim, vários fatores, e isso pode trazer algum impacto importante, né, para a contabilidade da empresa. São coisas que acontecem aí com alguma certa frequência e a gente acaba não se atentando, né, como eu falei, por exemplo, uma alteração num contrato com uma parte relacionada é algo que, sei lá, acontece com bastante frequência, mas que tem que ser feita essa avaliação se essa modificação ela é uma mudança substancial no passivo financeiro dentro aqui do item 3.3.6 do CPC 48, que se caracterize como uma mudança substancial. Pessoal, abro para perguntas, acho que ninguém perguntou durante a apresentação, mas, fica à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, se teve alguma parte que foi, né, talvez não ficou tão claro, queira esclarecer, fique à vontade. Jogão, alguma coisa que esqueci Eu acho que um comentário interessante para a gente falar aqui é sempre quando você faz a diferença de classificações entre custo amortizado ou valor justo pelo resultado ou dos resultados abrangentes, né? As condições iniciais, né? Primeiro, então, definir o instrumento financeiro, né? Ele vai ser trocado por caixa, vai ter uma transição monetária, né? Então, acho que já o ponto de partida, para você saber que você está fazendo a avaliação tanto do ativo quanto do passivo da forma correta, independentemente de quais são as classificações. Acho que esse é o primeiro ponto de partida, né? E daí, depois, se você tem, né, como você disse, né, se você tem, no caso da classificação do custo amortizado, se você vai ter ali, né, aquele segurar, né, ou manter ele até o vencimento, você tem juros atrelado a ele ou não, né? Eu acho que esse é um outro fato bastante também relevante aí para essa classificação. Não vou falar via de regra, mas quando você pega, né, o balanço, as demonstrações financeiras ou o balancete, né, você vê que, né, na indústria, principalmente, parte substancial dos instrumentos, eles estão dentro do custo amortizado, né? Então, a gente aqui nesse slide está falando um pouco sobre a mudança numa transação de partes relacionadas, então contas a receber ou contas a pagar de partes relacionadas, assim como o caixa, o contas a receber. Então, né, você começa a destrinchar, você vê que a gente acaba ficando sempre na primeira caixinha, né? Então, isso, né, facilita, né, não vou falar que é uma regra geral, mas facilita a sua análise e aí depois trabalhar na exceção, que é no valor justo no resultado ou no resultado abrangente, né? No custo amortizado, no passivo financeiro, por exemplo, né,
Quando a gente vai falar de empréstimos, por exemplo, também eles estão nesse mesmo conceito, né? Então, acho que o material que está aqui, ele traz um guia interessante para a gente seguir por esse caminho, tá bom? De novo, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. No final da apresentação, né, aqui também tem os nossos contatos, se a gente tiver alguma dúvida, quiser conversar, falar sobre algum tema também. Sabe que é bastante extenso, são 3 normas que tratam sobre esse assunto, vários FAQs também, né? Então, sabe que a gente quis trazer aqui para a apresentação, na verdade, os conceitos iniciais, né? E aí depois a gente pode, obviamente, ir falando das exceções, né? Tá bom, pessoal? Então, tá aqui os nossos contatos, se precisarem de alguma coisa, quiserem conversar, enfim, pode nos procurar, será um prazer ajudar vocês. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho a mensagem, né? São 3 normas complexas aí para a gente tentar desvendar nesses 40 minutos, mas espero que tenha conseguido passar um pouquinho da mensagem. Isso aí, excelente. Outro tema também, esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo no ano do comitê, tá? Então, fiquem também à vontade para sugerir outros assuntos, né? A gente vai ter alguns encontros durante o ano para a gente falar sobre esse e outros temas também, então, se vocês tiverem, a gente já, em encontros passados, a gente já teve a oportunidade de falar sobre imposto de renda diferido, sobre impairment, tá? Sobre arrendamentos financeiros, a nova norma. Então, fiquem à vontade para incluir sugestões também, ok? Muito obrigado, pessoal. Você, Flávio, algumas palavras, Bárbara também? Não, Diogo, a gente está tranquilo mesmo. Obrigado, né, Jefferson, Diogo, aí, por interceder o Jefferson aqui com a gente nessa 1 hora. Tá bom, então. Excelente, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.